Dentro do salão de baile do acaso, as probabilidades flertam umas com as outras, e um balé curioso se desenrola. Fios do destino entrelaçam os parceiros mais inesperados, criando um espetáculo desconcertante, um concerto que deixa a plateia fascinada. Número 10. Alguns podem se lembrar do memorável dia 11 de julho de 1991. Houve mais de um motivo para essa data se tornar tão inesquecível. Por um lado, foi o eclipse solar total, o último a acontecer pelos próximos 140 anos. Esse eclipse foi especialmente especial porque foi o maior da série solar Saros 136. Também foi o eclipse total mais central em 800 anos, e não haverá outro assim por mais 800 anos. O eclipse solar total de 1991 foi visível em vários países, especialmente na América do Sul, incluindo Brasil, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador e México. Mas o raro espetáculo cósmico não foi a única coisa que dominou o céu naquele dia. Os moradores da Cidade do México acreditavam que o eclipse merecia uma celebração festiva, com milhares de pessoas correndo para as ruas, enquanto uma das maiores cidades do mundo mergulhava na escuridão. Logo, os espectadores que estavam maravilhados com o grande fenômeno espacial se viram distraídos por algo muito mais incrível, algo estranho. Eric Aguilar, um estudante da universidade local, descreveu como um ponto branco que logo começou a brilhar intensamente. Então, não era mais apenas um ponto, mas sim um grande objeto que emitia luz ou a refletia. O empresário Luiz Lara estava gravando o evento celestial quando sua câmera focalizou algo nas nuvens. Era um objeto metálico que não podia ser confundido com uma estrela. Tinha uma sombra embaixo dele e estava pairando na atmosfera imediata. A família Breton também registrou o mistério se desenrolando, e uma versão ampliada do vídeo revelou uma perturbação em forma de onda permanecendo atrás de um disco metálico, sugerindo um rastro de energia. Vários vídeos do evento foram gravados, e a história em desenvolvimento chegou aos noticiários. Isso marcou a primeira vez que um evento de OVNI amplamente divulgado ocorreu dentro da Cidade do México. Desde então, a região se tornou um foco para esse tipo de atividade inexplicável. Mas o aparecimento repentino de um grande disco metálico em correlação com o eclipse solar não foi uma coincidência. Nesse cenário, historiadores observaram que havia algo especialmente único e especial sobre o eclipse. Ele havia sido previsto séculos antes. De uma forma muito estranha, lá em 744 d.C., os maias estavam prevendo o futuro através de práticas antigas e observação científica. As previsões deles eram antigas, então cientistas modernos precisaram traduzi-las para nossos calendários atuais. Gravado no Códice de Dresden, um manuscrito maia altamente detalhado datado do século XI ou XII, há extensas tabelas astronômicas, almanaques e instruções rituais. As inscrições revelaram o calendário maia, que traduzido profetizava o futuro, que é o dia atual. Descobriu-se que o Códice de Dresden havia marcado o dia 11 de julho de 1991 como o dia em que um evento cósmico ocorreria, chamando-o de o sexto sol de Quetzalcóatl. As inscrições faziam referência àquele eclipse solar total, mas isso não era tudo o que os maias previram. De acordo com as traduções, a civilização também sugeriu que o evento traria mudanças, incluindo a consciência cósmica, uma afirmação que muitos acreditam ser uma referência aos objetos não identificados que pairaram no céu acima da Cidade do México naquele mesmo dia. Número 9. Foi na primavera de 1954 que uma estranheza nacional tomou conta de Washington, deixando os moradores coçando a cabeça e correndo atrás de seus papéis de seguro. Foi a epidemia de crateras nos para-brisas, e no epicentro estavam as cidades de Bellingham e sua vizinha Seattle. Pequenos buracos, crateras e marcas começaram a aparecer nos para-brisas dos carros, uma decoração indesejada que não tinha uma origem conhecida imediata. Tudo começou quando um ou dois moradores notaram que seus carros sofriam danos devido a um tratamento incomum. Vizinhos avisaram outros e logo todo o bairro vivenciava o fenômeno das marcas nos vidros.
Alguns chegaram a teorizar que era obra de vândalos, mas logo perceberam que não se tratava de um problema localizado. As denúncias se espalharam além de Bellingham, alcançando Seattle e logo afetando todo o estado de Washington. Até 15 de abril daquele ano, mais de 3.000 denúncias já haviam sido registradas. As marcas começaram a aparecer em uma frequência sem precedentes, levando ao pânico entre os moradores que não tinham respostas para o que estava acontecendo. Teorias começaram a surgir, sugerindo que um enxame de pulgas de areia havia causado estragos na região e que os buracos nos para-brisas seriam ovos e larvas desses insetos. Alguns achavam que raios cósmicos eram a causa, ou que uma chuva nuclear começaria, pois o país vivia a tensão da Guerra Fria. Mas o Huffington Post chamou a epidemia de marcas nos para-brisas de histeria coletiva, e a conclusão nunca foi definitiva na época. A polícia, que estava recebendo todos esses relatos, também divulgou um comunicado negando que o evento estivesse realmente acontecendo, indicando que pelo menos 95% dos casos eram causados por histeria coletiva, e não por uma causa física real. Dizia-se que a epidemia surgiu a partir de apenas alguns relatos de marcas recém-identificadas nos vidros e foi publicada na mídia, o que levou outros moradores a examinarem seus veículos mais de perto, apenas para perceberem pequenos danos naturais, marcas que provavelmente já estavam lá há anos. Os investigadores concluíram que muitos casos eram causados por detritos das estradas, enquanto a mídia aumentava o medo de contaminação radioativa, pois vários explosivos estavam sendo preparados para uma guerra em larga escala. Na época, não se sabia que a teoria das marcas nos vidros por precipitação radioativa era só coincidência, pois, um mês antes, sem que os americanos soubessem, os Estados Unidos lançaram a Operation Castle. Em 1º de março de 1954, uma série de testes nucleares de alto rendimento havia começado e estava sendo realizada. A 7.725 quilômetros de Seattle, o atol de Bikini, um grupo de ilhas no Oceano Pacífico, tornou-se o local das perigosas missões de pesquisa. A primeira de várias demonstrações da Operação Castle foi a Castle Bravo, que testou o primeiro explosivo termonuclear de hidrogênio de combustível seco já detonado pelos Estados Unidos. A Bravo foi detonada naquele dia e só depois disso o governo percebeu que havia subestimado seu poder. O dispositivo termonuclear acabou sendo 1000 vezes mais poderoso do que qualquer explosivo atômico já usado durante a Segunda Guerra Mundial, e as consequências desse teste foram catastróficas. A precipitação cercou a ilha e se espalhou rapidamente pelo ar e pela água ao redor, tornando-se o caso mais significativo de contaminação radiológica acidental da história dos Estados Unidos. Apesar do desastre, outros 5 testes seriam realizados no atol de Bikini, permitindo que ainda mais precipitação nuclear se integrasse à atmosfera ao redor, cuja quantidade não pôde ser medida devido às explosões anteriores que distorceriam os dados. Coincidentemente, a linha do tempo da Operação Castle, que foi realizada a 7.700 quilômetros do epicentro da pandemia, coincidiu com a aparente histeria em massa que deixou todo o estado em pânico. Número 8. Foi na noite de 8 de outubro de 1871 que um incêndio começou dentro ou ao redor do celeiro de Patrick e Catherine O'Leary, na West DeKalb Street, número 558, em Chicago. A lenda diz que a vaca dos O'Leary iniciou o incêndio e o resultado foi catastrófico. Foi o grande incêndio de Chicago, um caos que durou 3 dias implacáveis. 17.450 prédios foram reduzidos a cinzas, 100.000 pessoas ficaram desabrigadas. Entre 200 e 300 moradores não conseguiram escapar das chamas e os danos foram estimados em 200 milhões de dólares. Há muito tempo, conta-se que a vaca adorada de Catherine acidentalmente derrubou um lampião no celeiro, iniciando o grande incêndio. Mas outras teorias afirmam que vândalos humanos, ou até mesmo um cometa, podem ter sido responsáveis pela destruição. Isso deixou uma área de Z km² da Cidade dos Ventos em estado de desastre. O tempo seco não ajudou em nada, assim como a grande quantidade de construções de madeira.
Chicago foi construída para ser queimada. Um ano antes, porém, a cidade já sofria, em média, 2 incêndios por dia, com 20 registrados em apenas uma semana do grande incêndio de 1871. Apesar de devastador, grande parte da infraestrutura permaneceu intacta, incluindo os sistemas de água, esgoto e transporte. Isso permitiu que os esforços de reconstrução começassem e terminassem mais cedo do que se pensava inicialmente. Os esforços impulsionariam o desenvolvimento econômico e ajudariam no crescimento populacional, enquanto arquitetos estabeleceriam as bases de uma cidade moderna com os primeiros arranha-céus da história. Desconhecido pela maioria e ofuscado pela calamidade iniciada pela vaca, estava o incêndio mais mortal da história dos Estados Unidos. O incêndio de Peshtigo, uma catástrofe que coincidiu com o grande incêndio de Chicago. No dia 8 de outubro de 1871, o meio-oeste dos Estados Unidos seria submetido a uma imensa tempestade de fogo. Naquele dia, os moradores de Wisconsin relataram ter visto uma série de ignições espontâneas, bolas de fogo e chamas azuis, além da ausência da fumaça habitual, cada uma característica de uma tempestade de fogo. Chamas vorazes engoliram uma área de 6.000 km² em Peshtigo, Wisconsin, resultado de ventos fortes, calor seco e incêndios florestais. Após acumular energia suficiente, o incêndio virou uma parede de fogo e foi elevado por ventos de tornado, atingindo 160 km/h. Praias de areia foram reduzidas a vidro, prédios foram incinerados onde estavam e moradores em pânico foram reduzidos a cinzas. As chamas, vingativas e implacáveis, saltaram sobre as águas de Green Bay, permitindo que o caos tomasse conta de mais 12 comunidades. Vagões de trem e casas foram lançados para o alto e os habitantes ficaram sem nada, desabrigados e lutando contra o calor crescente. Quase 3 dias depois, a chuva chegou e o fogo cessou. Os incêndios de Peshtigo foram extintos, mas a cidade ficou enegrecida pela fuligem. A coincidência no tempo entre os incêndios de Peshtigo e o grande incêndio de Chicago não foi a única nesse evento catastrófico. Pesquisadores atraídos pela coincidência descobriram que o momento de ambos coincidiu com a passagem do cometa Biela, que se desintegrou sobre o meio-oeste. Embora meteoritos geralmente não sejam conhecidos por iniciar incêndios, já que estão frios ao toque, uma vez que atingem o solo, foi sugerido que o metano presente dentro do objeto cósmico poderia incendiar uma área seca de terra que já havia sofrido incêndios florestais no passado. Número 7. 15 de fevereiro é o aniversário do dia em que o céu explodiu sobre a Rússia em 2013. No dia anterior, tudo em Chelyabinsk estava normal. Moradores já tinham voltado do trabalho e estudantes encerravam o último dia de aula antes do fim de semana. Mas relaxamento nem passaria pela cabeça ao descrever os acontecimentos do dia seguinte, que estava frio, mas com céu limpo. Eram 9h20 da manhã na região sul dos Urais, na Rússia, quando um clarão ofuscante, mais brilhante que o próprio sol, rasgou o céu acompanhado de uma explosão trovejante e ecoante, com ondas de choque sentidas por todo o oblast. Enquanto alguns moradores procuravam abrigo, acreditando que estavam testemunhando o fim do mundo, outros pegaram qualquer dispositivo de gravação que tinham e registraram aquele momento infernal. Isso gerou uma energia equivalente a 20 ou 30 ogivas atômicas usadas em Hiroshima. O céu, é claro, não estava realmente sendo rasgado. Era o meteoro de Chelyabinsk que havia entrado inesperadamente na atmosfera. O impacto foi tão devastador que quase 2.000 pessoas ficaram feridas, sendo a primeira vez registrada de um meteoro causar ferimentos em humanos. Mais de 7.000 prédios foram severamente danificados ou destruídos. As ruas da cidade foram aquecidas a temperaturas insuportáveis e o ar cheirava a pólvora. Curiosamente, o asteroide não havia sido detectado pelos especialistas até o momento da explosão atmosférica. Ele não foi detectado por radar, nem houve aviso de que a rocha espacial se aproximava da Terra. Os moradores não foram os únicos surpresos. O evento abalou o país e deixou os especialistas em clima tremendo só de ver aquilo. A notícia do evento se espalhou pelo mundo, com vídeos de câmeras de painel e celulares dominando as transmissões.
Outros acontecimentos do dia foram incluídos na transmissão e os moradores de Chelyabinsk voltaram a se acalmar. A tranquilidade, porém, não durou muito, porque várias horas após o primeiro incidente, a vida dos moradores do mundo seria abalada novamente pela segunda vez. Naquele mesmo dia, outro asteroide, causando mais um evento raro, foi detectado nas proximidades do planeta. Desta vez, o objeto celeste já era conhecido pelos pesquisadores, pois tratava-se do 2012 DA14, um objeto descoberto um ano antes pelo La Sagra Sky Survey. O meteoro de Chelyabinsk não foi o único evento raro a bater recordes naquele dia. O DA14 chegaria incrivelmente perto da superfície da Terra, passando a apenas 27.700 quilômetros acima de nós. Ele cruzou o anel de satélites geoestacionários, mas sua trajetória não representava ameaça. Naquele dia, o objeto estabeleceria um novo recorde mundial de passagem mais próxima da Terra para um asteroide de seu tamanho, medindo 30 metros, número 6. Era 1776 e a Revolução Americana estava em pleno andamento. Os patriotas americanos, colonos que buscavam independência, se rebelaram contra as forças dominadoras da coroa britânica, incluindo o exército britânico e os lealistas. Foi uma luta violenta pela independência, com uma brutal guerra civil sendo adicionada ao conflito, uma calamidade que resultou em destruição generalizada, ruína econômica e 25 mil mortes militares, deslocamentos e despejos forçados. Foi em 1775 que o Exército Continental foi estabelecido como a força que enfrentaria a coroa pela liberdade da América. No comando estava o pai da nação, General George Washington, um excelente líder que serviu como a principal força de combate. Apesar dos números e da confiança, porém, a revolução não foi favorável para os patriotas desde o início. O exército havia sofrido perdas tremendas e foi forçado a recuar várias vezes. Os soldados também foram atormentados por episódios de doenças, deserção, término dos alistamentos, perda de canhões essenciais, mosquetes danificados e suprimentos abandonados. O próprio Washington declarou que era uma causa perdida e só não foi graças a uma súbita mudança no clima. Era agosto de 1776 e o general, acompanhado pelo Exército Continental, estava defendendo o que hoje é o Brooklyn, em um conflito que ficaria conhecido como a Batalha de Long Island. As características eram semelhantes a outras derrotas. As forças de Washington estavam em menor número e cercadas pelos flancos. Tudo o que eles realmente podiam fazer era perseverar até o fim. No dia 27 de agosto, quase 1.000 soldados americanos jaziam imóveis, mais de 1.000 foram feitos prisioneiros e várias centenas ficaram feridos e incapazes de lutar. Os britânicos, por sua vez, perderam no máximo 63 homens naquele dia. A tropa recuou, fugindo mais uma vez, abandonando seus postos e garantindo sua morte prolongada. Para piorar, Washington estava de costas para o rio East, cuja largura era impossível de atravessar a nado, e das sombras surgiram os casacas vermelhas, 15.000 deles se aproximando rapidamente. Eles não podiam fazer nada, mas inesperadamente a Mãe Natureza interveio, lançando uma densa nuvem sobre toda a extensão. No dia 28 choveu muito forte, forçando ambos os exércitos a pararem onde estavam. Quando a chuva finalmente cessou, ela deixou para trás uma névoa espessa e oportuna. Acabaria acreditando que aquilo era apenas a neblina matinal incomum. Os britânicos decidiram, por fim, esperar antes de desferir o golpe final que traria um fim amargo à Revolução Americana. Mas ao meio-dia, a névoa ainda não havia se dissipado e para Washington e suas tropas, isso foi uma salvação. O general mandou que seus homens requisitassem todo tipo de embarcação disponível. Qualquer objeto ou folhagem que os mantivesse à tona deveria ser usado, e assim foi feito. Sob a cobertura da névoa persistente, o exército continental subiu em seus barcos improvisados e, ao anoitecer, 9.000 deles chegaram ao Porto Leste. A névoa pairando não era incomum para o clima de verão de Nova York, mas, por algum tipo de milagre coincidente, ela permaneceu durante todo o dia, obrigando os casacas vermelhas a esperar. A névoa fortuita salvou o exército naquele dia, tornando possível a Revolução Americana.
Os soldados britânicos acordaram na manhã seguinte, 30 de agosto, e perceberam que a densa névoa havia se dissipado. Mas o mesmo aconteceu com o inimigo deles. Não havia um soldado inimigo à vista e os casacas vermelhas ficaram coçando a cabeça e foram obrigados a admitir a derrota. Número 5. A lendária história de Sacagawea exemplifica coincidência e destino. A jornada começou em 1803, quando o presidente Thomas Jefferson secretamente solicitou $2.500 ao Congresso para financiar uma expedição liderada por seu secretário Meriwether Lewis para explorar o rio Missouri, estabelecer o comércio de peles e buscar a passagem do Noroeste. Lewis reuniu suprimentos, incluindo um cachorro chamado Seaman e um homem chamado William Clark como co-comandante. A expedição de Lewis e Clark começou em 1804 e estabeleceu o Forte Mandon para o inverno. Precisando de intérprete para nativos americanos, contrataram Charbonneau como guia para chegar às formidáveis montanhas rochosas. Eles precisavam de cavalos, que o povo Xoxone das proximidades possuía, mas Charbonneau não falava Xoxone. Ele voltou para o Forte Mandan com a jovem mulher Xoxone, Sacagawea, e seu filho pequeno que podia traduzir. A presença dela também sinalizava a paz. Em agosto de 1805, enquanto traduzia para o chefe Camilwaite durante as negociações por cavalos, Sacagawea percebeu que o chefe era seu irmão. Ela foi capturada por um grupo de ataque Hidatsa, perto das nascentes do rio Missouri. Aos 12 anos, foi escravizada e depois comprada por um franco-canadense, Charbonneau, como esposa. Emocionada, Sacagawea abraçou seu irmão, que a reconheceu. Esse reencontro emocionante não apenas reuniu a família, mas também garantiu os cavalos e guias essenciais para que a expedição de Lewis e Clark pudesse continuar. Se Charbonneau tivesse sido capaz de falar Xoxone, a presença de Sacagawea e esse reencontro incrível por acaso nunca teriam ocorrido, nem sua agora exaltada lenda seria conhecida. Número 4. Margaret Thatcher é há muito um nome conhecido na Inglaterra. Ela foi uma política do Partido Conservador Britânico, a primeira mulher primeira-ministra da Europa e a único primeiro-ministro britânico do século XX a vencer 3 mandatos consecutivos. Ela foi o primeiro-ministro com maior tempo no cargo. Enquanto esteve no cargo, Thatcher foi responsável por acelerar a evolução da economia britânica, desenvolvendo-a do estatismo para o liberalismo. Todas essas conquistas fizeram dela a líder política mais renomada desde Winston Churchill. No dia 22 de novembro de 1990, Margaret Thatcher renunciaria ao cargo de primeira-ministra britânica. Ela perdeu apoio dentro do Partido Conservador, resultado do impopular poll tax, mudanças na liderança e seu ceticismo em relação à Europa, que era favorecida pelo ministro sênior. Não mais do que 6 dias depois, a posição de Thatcher foi assumida pelo chanceler do Tesouro, John Major. Enquanto muitos ficaram chocados com a súbita rendição de uma força tão inflexível, o evento, ao que parece, já era conhecido antes mesmo de acontecer, profetizado pelo romance de 1989, House of Cards, de Michael Dobbs. A trama gira em torno de um personagem fictício, Francis Urquhart, que de repente se anima com a possibilidade de ser promovido a secretário de Relações Exteriores. O livro, um thriller político, se passa no final dos anos 80 e início dos anos 90, como revelado desde o começo, fazendo referência à renúncia de Margaret Thatcher. O romance, em seguida, discute o processo de escolha de um substituto e gira em torno das consequências políticas após a saída. Mas House of Cards só foi escrito em 1989, um ano inteiro antes de alguém sequer suspeitar que Thatcher seria forçada a deixar o cargo. E se despedir do número 10 da Downing Street, ainda mais coincidente, foi o momento do lançamento da série de televisão britânica baseada na trilogia de Michael Dobbs, House of Cards. A série foi ao ar exatamente 10 dias antes de Margaret Thatcher renunciar. Dobbs havia sido chefe de gabinete da ex-primeira-ministra antes de ser demitido por ela. O romance acabou revelando que ela ainda tinha uma mágoa, e ele o escreveu com a intenção de ferir sua ex-chefe. Ainda assim, ele não tinha como saber para que lado a política britânica iria pender,
nem jamais imaginou que ela refletiria seu romance popular. Número 3. Norman Mailer é um vidente? Essa é uma pergunta necessária. Isso se apresentou em um mistério particularmente bizarro e coincidente, onde os leitores de Barbary Shore ficaram se perguntando em que tipo de feitiçaria tinham se metido. Em 1951, o romancista americano lançou Barbary, um thriller político surreal da era McCarthy, ambientado em uma pensão no Brooklyn. O protagonista, Mike Lovett, é um veterano da Segunda Guerra Mundial e amnésico. O romance acompanha o personagem enquanto ele lida com a paranoia que enfrenta diariamente, especialmente em relação aos seus colegas de casa, um ex-agente da polícia secreta e uma senhoria bastante misteriosa. Mailer, inicialmente, não planejava incluir um espião russo no livro, mas, ao escrever, acabou introduzindo o personagem como coadjuvante menor. Porém, conforme o romance avançava, o espião se tornava central e sua importância só aumentava. Então chegou o dia em que Barbary Shore foi lançado ao público, com sua gênese em papéis rabiscados e amassados espalhados pelo apartamento de Mailer no andar de baixo. Logo após a publicação, Mailer se surpreendeu ao descobrir uma história real, semelhante ao que escrevera. Foi a prisão de um suposto espião russo que vinha operando dentro dos limites dos Estados Unidos em meio à Guerra Fria. O nome do espião soviético era Coronel Rudolf Abel, que mais tarde seria condenado por conspirar para transmitir segredos militares à União Soviética. A coincidência foi o local da prisão do homem, um andar acima de Mailer, no mesmo prédio em que ele escreveu seu romance, onde um espião russo nunca foi pensado para ser o personagem principal. Mailer depois fez uma declaração estranha, dizendo que ao trabalhar em Barbary Shore, sentia não estar escrevendo sozinho, mas sendo usado por uma inteligência para contar a história. É interessante que Mailer tenha sido enfeitiçado pela necessidade repentina de introduzir um personagem secundário de espião russo, cujo papel continuaria a se expandir ao longo da história, culminando em uma peça fundamental do quebra-cabeça. Enquanto uma ameaça soviética muito real pairava, desconhecida, no quarto logo acima dele, número 2, Neil Iain MacDonald, filho do renomado locutor gaélico Martin MacDonald e da mãe Catriona, de ascendência do South Uist, foi criado com uma forte afinidade pela língua gaélica e pela cultura das ilhas, estabelecendo-se mais tarde nas Ilhas Ocidentais. Locutor da BBC, seguindo a carreira do pai, ele também era conhecido como aventureiro. Em 2018, enfrentando a depressão, Neil buscou um desafio para superar seu sentimento de deslocamento. Uma tarefa simples não era suficiente, então ele planejou uma jornada pelo Estreito da Escócia em seu barco a remo de 7 metros alba. Ele já tinha experiência prévia em remo de longa distância, incluindo uma travessia oceânica em 2008. O objetivo dessa jornada de 43 milhas era aumentar a conscientização sobre a saúde mental masculina. Achando a viagem curta anticlimática, Neil decidiu impulsivamente remar sozinho de Nova York até a Escócia, mais de 3.000 milhas. Ao percorrer um quarto do trajeto, percebeu que não havia visto a previsão do tempo. Uma tempestade danificou o leme de Alba, forçando um pedido de socorro e um resgate por um navio cargueiro holandês. Neil teve que abandonar Alba e voltar para casa, mas 15 meses depois, o Alba, sem tripulação, misteriosamente encalhou na costa, em South Uist, a casa ancestral de Neil, e era perto da casa da mãe dele. O barco completou a jornada de conscientização sobre saúde mental dele, embora sozinho. Número 1. Apenas 12 dias após o lançamento do filme de desastre Síndrome da China, em 16 de março de 1979, um thriller político sobre um encobrimento após um derretimento nuclear, a vida imitou a arte de forma assustadora. Em 28 de março de 1979, ocorreu o acidente de Three Mile Island, o pior desastre nuclear do país. O incidente começou às 4 da manhã. Quando uma válvula de pressão no reator da unidade 2 falhou, drenando a água de resfriamento contaminada e fazendo com que o núcleo superaquecesse.
Bombas de emergência foram ativadas, mas os operadores humanos, confusos com leituras conflitantes, as desligaram. O reator foi desligado, mas o calor residual fez com que as temperaturas do núcleo subissem para perigosos 4.000 graus, chegando perto de um derretimento total. A Metropolitan Edison, empresa controladora da usina, tentou posteriormente encobrir o caso, repetindo o enredo do filme ao afirmar falsamente que nenhuma radiação havia sido detectada. No entanto, as inspeções confirmaram níveis elevados de radiação. O desastre ganhou manchetes internacionais, levando o governador da Pensilvânia, Dick Thornburg, a considerar uma evacuação e, por fim, resultando na retirada de 140 mil moradores da região central da Pensilvânia. A coincidência foi perturbadoramente profética. Uma frase no filme dizia que uma explosão em uma usina nuclear, abre aspas, tornaria uma área do tamanho da Pensilvânia permanentemente inabitável. 12 dias depois, a Pensilvânia estava sob ordens de evacuação devido a uma crise nuclear na vida real. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo!